Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui neste encontro, nas manhãs dos nossos finais de semana, para continuar conversando de forma muito tranquila, muito casual, por que não dizer assim, sobre a obra Sinal Verde. Nós estamos dentro da temática da obra Sinal Verde, onde André Luiz aborda conosco a questão da família. Nós estamos observando então esse abnegado amigo espiritual conceder-nos alguns conselhos na seara familiar, na seara do lar. Hoje, especificamente, no capítulo 6, André Luiz vai discorrer conosco sobre a experiência doméstica. E veja bem, é interessante nós realizarmos alguns apontamentos. É muito comum no meio espírita, é muito comum as pessoas levarem a efeito um ditado. Você é muito diferente dentro da sua casa do que você é fora da sua casa. E muitas vezes em julgamentos pesados com essa frase. Só que nós temos que entender o seguinte: não estou dizendo de forma alguma, veja bem, não estou dizendo de forma alguma, bom dia para a Thalita, para o André, para a Alcione, bom dia para todo mundo que está entrando. Não estou dizendo de forma alguma que nós não devemos ao máximo buscar adequar a nossa conduta para que ela seja sinônima em todos os pontos que nós frequentamos. Mas eu estou dizendo que dentro de casa nós temos os nossos maiores desafios, os nossos maiores compromissos. Então, há relações dentro da parentela que demandam de todos nós um grau maior de paciência, um grau maior de tolerância, um grau maior de entendimento. Então, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós temos maior facilidade em sermos mais amáveis com alguém fora da nossa casa do que com algumas pessoas dentro da nossa residência, do nosso organograma familiar. Eu estou falando isso para o quê? Para nós entendermos o processo. Para que ao invés de nos culparmos, nós começamos a entender que essas dificuldades existem e trabalhar. Entender que essas dificuldades existem porque são compromissos muito antigos, são relações que não se iniciaram na presente romagem terrestre, mas que nós precisamos trabalhar. Então, quando nós tivermos a vontade de fazer esse julgamento, ou alguém mesmo nos julgar nesse sentido, há uma razão de ser. Porque muitas vezes nós temos uma maior paciência, uma maior tolerância com alguém de fora de casa do que com alguém dentro do nosso círculo familiar. Bom dia, Pri Feltran, tudo bom, minha amiga? É uma alegria ter você sempre aqui conosco. E a mensagem de André Luiz hoje, a mensagem de número 6, experiência doméstica, começa com o benfeitor espiritual ensinando-nos que ordem, trabalho, caridade, benevolência e compreensão começam dentro de casa. Entendendo esses compromissos que nós assumimos no seio familiar, nós vamos perceber que esse conjunto de virtudes começa dentro de casa. O plano é amar a todos indistintamente, no curso dos milênios. E nós temos os treinamentos individuais, que são os nossos grupos familiares. Por isso essa parte inicial da mensagem fala tão alto aos nossos corações. Bom dia, Ricardo, aí de Bicas, Minas Gerais. Ordem, trabalho, caridade, benevolência e compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. E é bom também para jogar por terra muitos conceitos que são distribuídos nas casas espíritas. A família é uma prisão.
A família onde nós encontramos os criminosos do passado. Não. É um campo de aproximação, um campo de apararmos as nossas arestas, de resolvermos as nossas dificuldades, mas não deve ser encarado como um cativeiro. Porque senão nós já vamos para a família com a ideia, Miguel, bom dia, o Miguel lá de Parnaíba, Piauí, para a Edilene também bom dia, senão nós já vamos encarar a família como algo que só traz sofrimento. Tem os seus processos corretivos, que são muitas vezes difíceis? Tem, mas é um campo de aproximação para a construção de pontes em amor, e nunca de cativeiro para a construção de barreiras intransponíveis. Aprendamos a ouvir, sem interromper os que falam à mesa doméstica. Jorge, de Natal, Rio Grande do Norte, bom dia, meu irmão. A fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. Nós vamos aqui, é sempre interessante relembrar que as palavras de André Luiz são um roteiro. Um roteiro não quer dizer que a gente já cumpre, quer dizer que a gente precisa buscar cumprir. Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. E às vezes eu falo tanto que eu acabo não ouvindo. E nos últimos tempos, nos últimos anos, bom dia Natália, bom dia para a Janice, tenho aprendido que aquele que mais escuta é aquele que mais aprende. Então essa lição de André Luiz é muito importante. Aprendamos a ouvir sem interromper, e ele cita aqui os que falam à mesa doméstica, mas eu amplio essa lição para todas as áreas da nossa vida. Aprender a ouvir sem interromper. Às vezes as pessoas estão conversando conosco, nós já estamos com pré-julgamentos, já estamos querendo responder, paz e luz, Wesley, para todos nós, e muita fé. Nós já estamos querendo atalhar o assunto, e já estamos querendo dar a nossa opinião. Se alguém está conversando conosco, faça o exercício de parar, de escutar, porque aí nós estaremos ouvindo com segurança a Laiane, bom dia Laiane, nós estaremos ouvindo com segurança as lições da vida. Aquele que mais escuta é aquele que mais aprende. Os grandes sábios falam muito pouco, porque quando falam, falam com razão. Sabem ouvir não só as pessoas, como também as circunstâncias da vida. Bom dia, Diogo, tudo bom? O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca apenas mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. A Simões Vieira coloca para nós, bom dia a todos, sou eu, preciso aprender a ouvir. Todos nós, tá, Simões? Todos nós precisamos aprender a ouvir. Nós não fomos educados para ouvir, nós fomos educados para falar e dar a nossa opinião. Nesse período de redes sociais, então, é impressionante. Nesse período de redes sociais, parece que a opinião de todos precisa ser colocada. Você precisa ter uma opinião sobre tudo. Então todos nós, Simões, e cada vez mais, todos nós precisamos aprender a ouvir. Não é uma individualidade sua. Alguns já têm essa noção. Bom dia, Márcio, tudo bom? Alguns já têm essa noção um pouco mais construída nos corações. Mas todos precisamos aprender a ouvir. Precisamos nos adestrar na questão de escutar o outro. É um exercício importante para os tempos presentes. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas. Simplicidade, nós estamos precisando tanto de simplicidade, de ter o necessário. É claro, como ele coloca, deve ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Tanto quanto possível. Miguel, eu vou responder essa pergunta sua porque eu acho que eu acredito que ela fala muito a temática de família que nós estamos discutindo. Miguel coloca, e quando o casamento não dá certo e há a separação, falhamos na nossa missão?
Eu recomendo a leitura lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom, Miguel? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há um item que Kardec, de forma muito contemporânea, apesar de estar codificando a doutrina no início da segunda metade do século XIX, de forma muito contemporânea, ele trata para nós da questão da separação e do divórcio. Eu não vou lembrar o capítulo aqui, me desculpe. Até o meu evangelho ele está um pouco distante aqui, senão eu o pegaria. Mas leia esse item sobre separação e divórcio no Evangelho segundo o Espiritismo. E também a obra Vida e Sexo, de Emmanuel, trata para nós muito bem isso. E quando um relacionamento termina, o sentimento de culpa pode aflorar nos corações daqueles que estavam participando dessa união. Mas veja bem, dessas leituras nós percebemos o seguinte: existem alguns momentos, algumas relações que naquele ponto em específico é melhor afastar para que não sejam assumidos compromissos ainda mais complicados dos que já estão assumidos. Claro, tentar ao máximo. Mas quando há a percepção de que, ok, se nós continuarmos a partir desse ponto, talvez nós estaremos nos comprometendo com situações muito mais difíceis do que se resolvermos cada um trilhar uma estrada agora, para que depois, mais amadurecidos no curso dos milênios, nós possamos nos reencontrar. Talvez essa seja a melhor opção. Tentar ao máximo, com muito amor, com muito carinho. Não deu certo? Sigamos, também com muito amor, muito carinho, muito respeito. Emmanuel fala isso para nós, né? Nenhum de nós está nessa vida para ser escravo de ninguém. Inclusive, nenhum de nós está nessa vida para sermos escravos de nós mesmos. Aquele relacionamento em específico, com todas as tentativas, com todo o carinho, com todo o amor, com toda a caridade, com toda a benevolência, não deu certo, é um momento que cada um trilha a sua estrada. Paciência. No futuro, mais amadurecidos, com um maior grau de compreensão, pode ter a certeza, as estradas que estavam bifurcadas, elas se unem. Porque todos nós, em um ponto ou outro da existência, todos nós estaremos aparando as nossas arestas em amor. Então, sem culpa. Siga cada um o seu caminho. Sem raivas, sem alimentar mágoas, respeitando e entendendo. Agora não deu certo. Caminhamos. André Luiz nos fala ainda: quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Ana cheio de A e RT no final. Bom dia, sobre narcisismo materno. Onde na literatura espírita eu encontro algo sobre esse tema tão difícil? Recomendo a você a leitura, porque nós vamos ter um critério geral para o entendimento dessas questões específicas. Dentro do Livro dos Espíritos nós temos um item, semelhanças físicas e morais. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E na literatura complementar de caráter sério, tudo que disser respeito à família. Porque aí um entendimento geral nos traz a compreensão de casos específicos. É uma coisa que eu quero dizer para todo mundo que está nos acompanhando aqui, no que se refere à doutrina espírita. Questões específicas do que está acontecendo nas nossas vidas. Às vezes as pessoas nos perguntam, mas aconteceu isso comigo. Por quê? O móvel de todas as ações só o Pai conhece. Então é por isso que nós estudamos os caracteres gerais. Nós estudamos as noções gerais. Porque aí cada um de nós, na sua experiência específica, vai encontrar respostas.
Os meus desafios familiares. Os meus desafios familiares, eu encontro as respostas que eu posso encontrar com as noções gerais sobre família que a doutrina dos espíritos, tanto na codificação como nos autores espíritas clássicos, como nas lições complementares de caráter sério, nos entregam. Muito obrigado ao Andi.17 dias, capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, que é a questão que nós estávamos falando sobre a separação e o divórcio. Isso está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu recomendo a leitura. Então, para a nossa amiga Ana, cheio de ART no final. Faça essas leituras sobre família, essas questões gerais, e aí nós vamos começar a entender as questões específicas. Benditos, continua André Luiz, benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. A vida já é difícil por demais. Ela já tem muitos desafios. Então, por que incomodar os que estão compartilhando a experiência conosco? Saibamos caminhar com tranquilidade, com paz. Bom dia, Paulo, tudo bom? Com paz, respeitando aos outros, respeitando o movimento dos outros. Juliana, minha amiga, estava com saudade de você. Letícia, sinal verde. André Luiz, tá bom? Nós estamos apresentando aqui lições do sinal verde. Aqui a Duda falando. Duda, essa pergunta é interessante sobre família. Como sabemos se foi Deus que juntou, se nossos matrimônios são escolhas nossas? Mais uma vez, vá ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Capítulo 14. E dentro do capítulo 14 nós temos textos de Santo Agostinho, dentro de um item nas instruções dos Espíritos, chamado A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Leia esses textos e aí você vai ter essa resposta. Mas, Duda, já adianto, o livre-arbítrio é o norte da existência. Então pode ter certeza, as escolhas foram nossas. Por mais que nós não compreendamos, as escolhas foram nossas. Juliano, muito obrigado. Vou te enviar o texto e o vídeo, tá bom? Terminando aqui, eu vou lá no seu WhatsApp e vou te enviar o texto e o vídeo. Bom dia para a Kátia, bom dia para a Eleodora. Sejam todos muito bem-vindos que estão chegando. Evite as brincadeiras de mau gosto, que não raro conduzem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Prestem atenção nisso, todos os mamães e os papais que estão agora abraçando a doutrina espírita. A Kátia, veja bem, Kátia, pode me procurar no meu Instagram pessoal, Uriel Santos, e aí eu deixo o meu número de WhatsApp, e aí eu mando essa mensagem para você, tá bom? E eu quero deixar aqui também bem claro, nós temos grupos no WhatsApp que são momentos de paz, onde nós compartilhamos essas mensagens. Quem quiser participar conosco, é só deixar um direct aqui no Instagram do Espiritismo 24 horas, que a gente envia o link desses grupos, tá bom? Espalhar Amor, bom dia. Frida, bom dia. Carlos Alberto de Pernambuco, que faz o Evangelho no Lar e a abertura ao Sinal Verde todos os domingos à noite. Bacana demais, Carlos. Bom dia. Preste atenção aos mães e pais espíritas. Isso aqui vai funcionar para todas as religiões que nós esposamos. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual. Vanilda, bom dia, minha irmã. Tudo bom, querida? E isso é obrigação de quem orienta. Mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Kátia, meu Instagram é Uriel Santos.
Só tem um. Não tem como errar. Uriel é um nome que é bem raro. Então, Uriel Santos, tá bom? Não tem como errar, não. Isso aqui eu vou parar para a gente conversar. Aconselhe e ajude a criança na formação espiritual. Meus amigos, eu tenho uma ressalva, um medo quando eu vejo pais espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, não importa, de qualquer denominação religiosa, quando eu vejo os pais falarem assim, não, o meu filho, quando ele crescer, ele vai decidir que caminho ele quer seguir na seara religiosa. Sim, quando ele crescer, ele vai decidir. Mas você tem que dar uma base para ele decidir. Você que é pai, você que é mãe, você tem que dar uma base para o menino saber escolher. Para ele saber decidir. Presta atenção, a matéria é muito convidativa. Se não tiver uma base, uma opção, a individualidade muito provavelmente vai escolher os desenganos da matéria. Porque ela é profundamente convidativa. Então você tem que dar uma base. Carlos, é só mandar o pedido para a gente no direct que a gente enviou, tá bom? Então você tem que dar uma base. Eu fico profundamente preocupado quando eu vejo pais e mães, e aqui eu vou trazer para a doutrina espírita, quando eu vejo pais e mães nas casas espíritas dizendo, não, eu não estou trazendo meu filho na evangelização infantil, não, porque na hora que ele crescer ele decide se ele quer participar ou não. Uai, mas se ele não tiver base, como é que ele vai decidir? Os espíritos respondem a Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos. E também no Evangelho segundo o Espiritismo. Os pais têm a obrigação de desenvolver moral, de auxiliar o desenvolvimento moral e intelectual dos seus filhos, fazendo-os progredir. Então tá pequeno, o menino tá pequeno, pega na mão e leva para a evangelização infantil. Leva para o trabalho, desculpa se eu errar a denominação aqui, mas eu cresci em lar católico. Leva para fazer a catequese da primeira Eucaristia. Eu fiz primeira Eucaristia. Minha mãe me levou para fazer a primeira Eucaristia. Então leva, pega pela mão e leva. Tem a reunião pública na casa espírita, pega pela mão e leva para a evangelização infantil. Ah, mas o menino está chorando. Rapaz, leva. O pai tem obrigação, os pais, o pai e a mãe têm obrigação de auxiliar o desenvolvimento moral e intelectual dos seus filhos, fazendo-os progredir. É isso, Juliana, tem que levar. Aí sim, quando ficar adulto, se quiser escolher outra vertente, ou inclusive escolher vertente nenhuma, aí você tem que respeitar a decisão. Mas você, pai, você, mãe, enquanto você pôde, enquanto estava na tua tutoria, você forneceu todo um embasamento. A sua parte você fez. Então não esqueça de fazer a sua parte. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas no ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação na área da humanidade? Espalhe amor. Aproveita o almoço de hoje. Vai lá, dá um abração nela. Nós temos que ofertar o amor, sempre. Dá um abração nela, fala eu te amo. Olha no olho dela e fala eu te amo. Nós temos que ofertar o amor sempre. A nossa obrigação é plantar sempre a semente do amor. Porque se nós não sabemos tolerar, entender, escute isso, espalhar amor. Tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas no ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Os nossos pais, as nossas mães,
São individualidades, não são santos, podem não ser as melhores pessoas do mundo, podem ter falhado e muito conosco, e muito. Mas nunca nos esqueçamos que se estamos aqui é porque em algum momento eles assumiram um compromisso de nos receber e nos oportunizar essa vida, essa existência corporal. Então nós já somos profundamente agradecidos a eles por isso. No curso dos milênios, nós vamos acertando e aparando as nossas arestas. Somos individualidades, perdoem-me o pleonasmo, únicas, cada um de nós com as suas histórias. Todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos as nossas virtudes. Mas o pior pai e a pior mãe ainda merecem o nosso reconhecimento, simplesmente porque permitiram que renascêssemos através deles. Através deles. Caminhemos sempre em amor. Sempre. E terminando, André Luiz nos coloca: muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Equilíbrio é tudo. Nunca, nunca abandonemos as vias do equilíbrio. Meus amigos, este era o capítulo da obra Sinal Verde de hoje. No sábado que vem, não ocorrendo nada diferente, nós retornamos com a leitura da obra. Capítulo 7, Parentes Difíceis, no sábado que vem. E durante toda a semana nós temos atividades aqui no Espiritismo 24 Horas. Nós deixamos a programação em nosso feed de notícias. A nossa programação da semana está, a nossa agenda da semana está em nosso feed de notícias. Aqui pelo Espiritismo 24 Horas, essa semana, por causa dos nossos compromissos, nós vamos ter live apenas terça e quarta-feira. Mas são lives muito especiais. Terça-feira nós temos o nosso amigo Júlio Carvalho, lá de Pratinha, vai estar conosco aqui, fazendo uma explanação, uma palestra. E quarta-feira, a querida amiga, a querida irmã Michele Eustáquio vai estar conosco também, mais uma vez, trazendo todos os seus ensinamentos, a sua alma doce, de luz e de paz. Lu Pinheiro, por favor, repita a sua dúvida, nós temos tempo ainda, desculpa, porque são muitos questionamentos aqui. E veja bem, as dúvidas que o tempo não permitiu que respondêssemos, podem nos procurar no nosso Instagram pessoal. Não temos a maior alegria em continuar conversando. Paolo, você chegou tarde, mas não esquece não. Esse nosso vídeo fica disponível no nosso canal do YouTube. Daqui a pouco tá lá. Lá no Espiritismo 24 Horas no YouTube, tá bom? Ô Simonski, a gente que agradece ter estado aqui conosco, tá ok? Alô Pinheiro, se você quiser refazer a sua pergunta aqui, estamos aguardando. Se não tiver tido tempo para ter respondido qualquer outra pergunta aqui, fiquem à vontade de nos procurar no nosso Instagram pessoal. E o vídeo vai ficar disponível por 24 horas aqui no Stories do Espiritismo 24 Horas e para a posteridade lá no nosso canal do YouTube, tá? Nosso canal do YouTube, gente, está muito bacana. Nós estamos cada vez com maior número de acessos, nós temos muitas palestras, nós temos muitos vídeos com música, nós temos muitos momentos lá. Então, participem conosco lá também. Acesse Espiritismo 24 Horas, inscrever-se e deixar ligado ali o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem carregados. E nós também estamos no Spotify. Todo dia no Spotify nós estamos fazendo um estudo sequenciado. Quem tem aí vontade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo pelo Spotify. Nós estamos ainda na introdução. São vídeos rápidos, 10, 12 minutos todo dia. Nós estamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o objetivo da obra lá no Spotify. Todo dia nós temos um podcast lá com esse estudo. É Espiritismo 24 Horas. Nós estamos lá também. Então fique à vontade para estar conosco também nessas outras redes sociais.
No mais é isso, meus amigos. Muita paz, muita luz no coração de todos. Que Jesus abençoe a nossa semana com muito trabalho, com muito crescimento, com muita luta. E até o nosso próximo encontro, se o Pai assim o permitir. Tchau, tchau.